começando a nossa última aula do módulo 1, esse módulo do mapa do mundo pessoal. Eu gostaria de começar perguntando, né? Eu sempre começo afirmando, fazendo perguntas, etc. Mas agora perguntando para os que estão aqui presentes, o que ficou até agora, né? De tudo que você ouviu, as 3 aulas anteriores, quais são as coisas que ficaram registradas, marcadas, impressas na alma de vocês até agora, a respeito da pessoa? Nada, menino. Nada. Eu acho que fica a questão que eu anotei aqui, que quem faz uma autoimagem errônea se relaciona erroneamente com o mundo. Uhum. Acho que é uma coisa que remete muito à questão da autoestima, né? De você se reconhecer, se posicionar com você mesmo e com os outros. E aquela história que se você não se gosta, é impossível que os outros gostem de você. Né? Uhum. Isso é uma coisa, eu acho que ficou bem marcada. Tá. O que mais? Marcando mais é justamente essa questão da cultura você fala o curso vai levar a cartografia da vida. Isso. Quer dizer, a pessoa ter um método para buscar a sua trajetória. Uhum. O seu argumento, como foi colocado na última aula. Uhum. Como colocado pelo William Marias, aquilo que está dentro do argumento, que são os desejos ou as vontades radicais da pessoa, Uhum. que implicam na sua razão, né, e tal, e no radicalismo, quer dizer, é todo mundo usado pelo William Marias, que vem da raiz, ou seja, que marca a verdadeira trajetória, a verdadeira vocação da pessoa. Uhum. Muito bem lembrado pelo Humberto, essa questão do radical, raiz. O que é radical para você, quer dizer, o que tem raiz em você. Né? Isso é que me chamou a atenção, essa trajetória radical, né? Essa coisa que não é negociada, a indagação de qual é a minha trajetória radical e se isso pode me fazer feliz, então eu não posso abrir mão dessa trajetória, mas eu tenho que conhecer bem qual é. Exatamente. Mais alguma coisa? Pode. Me chamou bastante atenção já na primeira aula, que foi impactante, uma frase que você falou da vida, que a vida é grave. Então, o que fica para mim da aula é que a gente tem que estar analisando sempre quais são os projetos que eu quero da vida, como o Humberto falou, os argumentos, e o que ajuda é contar a própria história. Né? Então, para mim, o que ficou da aula é a consciência que a gente tem que ter sobre a escolha de projetos de vida, minha vocação, por qual caminho eu estou seguindo, para que não fique coisificado. Né? Exato. Que aí é o perigo da despersonalização, que é uma coisa que permeou as 3 aulas até aqui, né? E isso que a Fran falou é bem importante, porque me faz lembrar o Sócrates, né? Naquela máxima dele em que ele diz: uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Né? Porque se o ser humano tem esse diferencial, se isso faz de nós realmente uma espécie diferente de realidade, então quando não exercemos esse diferencial, nos igualamos a todo o resto de espécies que existem. Quando a gente não examina a própria vida,
a gente está aceitando um rebaixamento da existência. Nós permitimos o rebaixamento. De alguma forma, nós permitimos que o inferno se construa em torno de nós, né? A vida inferior. Porque não queremos exercer aquilo que nos distingue como humanos. Então, o exame da própria vida, e isso traz gravidade. A vida não é uma coisa que se fala, né, popularmente, a vida não é um passeio mesmo, né? A vida tem tons às vezes de tragédia, né? É um drama, tem lá os insucessos da vida, as infelicidades, tem muita felicidade, tem muita alegria, mas de fato a gente não pode medir a felicidade ou a alegria de viver em momentos prazerosos, em momentos, né, satisfatórios, porque se a gente fosse fazer esse tipo de medição, talvez desse um certo desespero, como deu em muita gente, em muitos filósofos, em muitos poetas, em muitos artistas, o desespero do medir a vida por uma régua que não é a verdadeira régua da vida humana. E é sobre essa régua, né, de como medir-se, de como achar a justa medida da própria realidade pessoal, é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje para coroar aí um módulo do mapa do mundo pessoal. Então eu começaria falando o seguinte, que a própria condição pessoal, a condição de pessoalidade, ela tem graus. Assim como o Ortega C fala que o humano admite graus, a pessoalidade, né, a substância da pessoa, que tanto eu falei na semana anterior, ela também tem graus, né? Ou seja, tem realidades com mais pessoalidade e com menos pessoalidade. E é a atualização máxima desse grau de pessoalidade que nós estamos tentando buscar com esse curso. Nós estamos fazendo o seguinte programa aqui, né? Espera uma cadeira ali. Obrigado. Nós vamos fazendo o seguinte programa. A gente está começando por esse tema, o curso da vida humana, porque nós primeiro queremos definir para cada um definir para si mesmo o que é o núcleo pessoal. E a partir daí, examinar todo o resto. Nós não estamos fazendo o caminho contrário, né? De compreender genericamente a vida humana e depois ir afunilando até chegar na realidade pessoal. Eu acho que esse método teria mais problemas, mais riscos. Eu acho que o método do próprio livro do William Marias, o Mapa do Mundo Pessoal, é um método mais seguro. É um método, define-se a realidade da pessoa e a partir daí define-se o resto. Então, se eu se eu tenho propriedade, já não é nem posse mais, mas se eu tenho a propriedade da minha pessoa, se os graus estão aqui atualizados da minha pessoalidade, tudo o mais passa a ganhar a justa medida, quer dizer, passa a ocupar na minha vida a realidade exata que ela deve ocupar. Se eu possuo a realidade imediata primeira, que é a minha própria pessoa. Se eu não possuo a mim mesmo, não posso possuir a mais nada, nem a ninguém. Uma coisa óbvia. Então, a realidade mais imediata e paradoxalmente incognoscível é a minha própria. E se eu não possuo isso, quer dizer, se eu não tento realizar maximamente os graus dessa realidade, que se chama pessoa no nosso caso, eu não conseguirei fazer isso com qualquer outra realidade, com nenhuma outra realidade. Então veja, se eu não tenho ciência da minha pessoalidade, qualquer outra coisa que me apresentem como objeto de conhecimento, eu não saberei distinguir, não saberei categorizar, não saberei apreender aquilo na sua justa medida, no lugar que aquilo deve ter dentro de mim, por exemplo. O quanto aquilo me diz respeito ou não me diz. Então agora vão oferecer lá no meu trabalho um curso de etiqueta. Vou fazer, será? O quanto isso me diz respeito? E eu não estou falando da etiqueta pejorativamente, que pode dizer respeito a muita gente, claro, por que não? Né? Eu fiz um curso de etiqueta já, trabalhava no Tribunal de Contas, queria gazear trabalho, me inscrevi no curso de etiqueta. E daí tive justificativa para 2 dias de ausência no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, porque eu estava aprendendo quando estender a mão e quando não. Então, esse tipo de coisa, mas veja, é óbvio que aquilo não me dizia respeito, né? Era um rapaz latino-americano, 18 anos, 19 anos, querendo faltar trabalho, basicamente foi isso. Então, como eu ter a precisão de saber dizer, isso não tem nada a ver comigo, não é? Essa precisão, entende? Não, isso aí não é para mim. Quantas vezes você não entrou em furadas?
Nossa, quando eu vi, eu estava lá. E por que você estava, criatura? Não é aquela vontade de perguntar, por que você estava? Porque faltou isso, não faltou? Faltou uma precisão na hora que você estabeleceu uma relação entre o núcleo pessoal, ou nem convidou ele a se relacionar, e o objeto apresentado. Por exemplo, 2 dias na praia com uma galera que você não conhece, mas diz que é super gente boa e tal, e você se arrependeu no primeiro segundo que você estava lá e não tinha como voltar. Aquela viagem com aquela pessoa que você já suspeitava que não ia dar certo, porque aquela pessoa é muito metódica, muito isso, muito aquilo, e não deu. Entende? Aquelas furadas, todos entramos em furadas. Aquela troca de emprego que você fez, que você sabia que você não devia ter feito, mas o teu amigo insistiu muito, daí você fez. Então, o grau de precisão está intimamente ligado ao grau de posse da própria substância, da própria realidade, da pessoalidade. Professor, e a pessoalidade, então, tem que ser construída? Muita gente vai conquistando. Construção não é bem a palavra, mas assim, é uma conquista, atualização. Então, como a pessoalidade admite graus, cada grau é um convite ao dever ser. Então, você realiza um grau, daí você é convidado a realizar o seguinte, a realizar o seguinte, a realizar o seguinte, etc. Às vezes, a vida impõe um grau que você é impelido a realizar. Então, por exemplo, você se torna mãe. Então, não precisa fazer muito esforço. Basta você criar sua filha, pronto, você atualizou um grau, entendeu? Você aceitou ali a filha, você aceitou o que a natureza te deu, você está cuidando dela, você é carinhoso com ela, pronto, atualizou um grau. Mas há outros aspectos desses graus da pessoalidade que só são atualizados quando há a intenção, o projeto da pessoa. Né? Então, por exemplo, veja, no nosso caso aqui, que não pertencemos a um país velho, que não temos uma cultura, portanto, uma tradição, etc, 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 que não temos grandes modelos arquetípicos, enfim, veja que este grau da pessoalidade só será atualizado por um grande ato de vontade. Não quero isso que a cultura brasileira está me oferecendo, quero aquilo outro que ela não oferece mais. Isso é um ato de vontade. Então, este aspecto da pessoalidade, ou este grau da pessoalidade, só será atualizado se houver uma grande exposição da vontade. Outros serão atualizados naturalmente. Então, por exemplo, tua mãe te ensinou a falar, te ensinou a andar, esses graus foram atualizados naturalmente, sem grande esforço da sua parte. Então, é como a gente dizer que um certo patamar todo mundo atinge, né? Chegou na idade adulta, sem grandes tropeços, todo mundo atingiu aquele patamar. Agora, existe um patamar um pouco mais elevado, e esse patamar depende intimamente dos seus atos de vontade. Em outras palavras, quem você quer ser? Quem você quer ser? Porque daí, o que você quer atualizar? É sempre, voltamos sempre à pergunta do quem, porque o mapa do mundo pessoal sempre tem que nos devolver para isso. Quem eu quero ser? Na verdade, não é nem de querer, né? É assumir quem você quer. Exato. Daí eu me lembro do Dom Bernardo, que é o prior do Mosteiro Trapista, aqui em Campo do Tenente, perto de Curitiba. Dom Bernardo tem um texto que eu vou ver se eu consigo fazer um PDF disso e mando por e-mail de todo mundo do curso. Ele tem um texto que ele fala do quero-quero, que é um pássaro bem comum aqui no Paraná. E ele diz assim, que a nossa atitude diante de Deus deve ser a atitude do quero-quero. Ele pega o nome do pássaro, é muito bonito o que ele faz. Então, não é o que eu quero, Deus diz quer e você diz quero. Deus diz quero e você diz quero. Quero. Quer dizer, como a Mariana acabou de falar, não é uma coisa de eu decidir quem eu vou ser, mas de eu querer o que a vida quer que eu seja, ou o que Deus quis que eu fosse. É um encontro de querer. Quer dizer, a vida feliz, a vida plena, é um encontro. Né? Encontro é uma palavra excelente para isso. Não dizia o Vinícius de Moraes? A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros. Mas é a arte do encontro mesmo. Quer dizer, quando o que eu quero é a mesma coisa que a vida quer, isso é uma vida feliz. Isso é a plenitude. A vida quer algo de mim e eu quero a mesma coisa que a vida quer. Tem gozo maior do que esse? Não tem. Mas para chegar nisso, porque a vida, eu já disse isso também nas outras aulas, a vida não é cruel comigo, quer dizer, a vida não deseja para mim o mal,
E aí, vida você pode entender como Deus, né? Deus não quer o meu mal, Deus não planeja que eu queira o mal, que eu queira sofrer, que eu queira passar só por provações. Eu não consigo imaginar um universo que seja feito nessas bases. Então, como a vida, ela quer algo bom para mim, é preciso que eu atualize diversos aspectos da minha realidade pessoal para que eu enxergue, para que eu perceba, para que eu admita que parte do bom a vida quer para mim. Que parte, entende? Muitas pessoas desistem antes, né? Mas dizia também um padre, que uma vez eu conversei com ele, Padre Marcos, ele me dizia: Tiago, Deus não brinca de gato e rato, né? Ai, será que ele quer isso de mim? Não sei. Puxa, agora acho que ele escondeu minha vocação lá, vou correr. Não é assim, né? Seria muito sádico da parte de Deus. Não é isso. Então, as coisas estão bem mais públicas do que a gente imagina. As resistências em reconhecer estão em nós, não na realidade. Pessoas que sofrem muito com a questão da vocação pessoal. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quem eu devo ser? Veja, as nuvens e as resistências estão nela, não na realidade. Porque a realidade é claríssima, sempre. A realidade é sempre clara. A realidade não fala com enigmas. Deus não fala com enigmas, Deus fala com fatos. E fatos são claros. Você tem que querê-los, né? Porque você pode resistir ao fato. Não, isso não está acontecendo. É uma atitude comum também nossa. Não, isso não está acontecendo. Mas está, né? Então você pode ficar nessa atitude com a vida, em relação à própria vocação, à própria pessoalidade, e a vida dizendo: não, é isso, é isso. Então, para eu realizar vocação, essas coisas que volta e meia aparecem aqui nas nossas aulas, eu preciso atualizar ao máximo os graus da minha pessoalidade. Então, porque eles estão intimamente ligados ao projeto de ser que eu sou. Então, se eu quero ser a grande responsável por erradicar a mortalidade infantil, por diminuir a taxa de natalidade porque as pessoas não têm acesso à informação, ou porque elas precisam ser educadas, etc. Se eu quero ser a pessoa que fará um diferencial nisso, eu quero ser a Zilda Arnes, o que eu preciso atualizar para ser? Entendeu? Que graus da pessoalidade são exigidos neste projeto de quem? Zilda Arnes. O que ela tinha que atualizar para ser ela ali? Eu quero ser a melhor dona de casa que existe. E as pessoas às vezes têm dificuldades em reconhecer a beleza de cada uma das trajetórias, né? Existe uma beleza, como diz a minha professora, a beleza da vida simples, né? Da vida que alguém tem que fazer, a da dona de casa, e que tem uma vida também muito mais real do que o sujeito que está no Big Brother Brasil nesse exato momento. A vida da dona de casa é infinitamente mais real que a do sujeito lá. Então, eu quero ser a melhor dona de casa do mundo. O que eu preciso atualizar para isso? Para ser aquilo. Porque é isso que a vida está me pedindo e é isso que eu quero também. Então, quais são os graus? O que eu tenho que atualizar? Eu tenho que ler Platão? No princípio, não. E você vai se sentir pior porque você não vai ler Platão? Não deveria. O Lavelle diz: a cada um é dada a quantidade de luz necessária para iluminar a si mesmo. Você quer ser professor? Você tem a luz necessária para isso. Você quer ser médico? Você tem a luz necessária para isso. Você quer ser dona de casa? Você tem a luz necessária para isso. As resistências estão aqui naquelas porções mais superficiais da pessoa. Quando eu falei das dimensões da pessoa, lembra? A dimensão superficial, que é a social, a dimensão psicológica e o núcleo pessoal, que é o profundo, né? Que é a realidade mesmo da pessoa. Então, o núcleo pessoal não tem resistência. O núcleo pessoal não tem dúvida de quem ele quer ser. Quem tem dúvida é o psicológico. Quem se deixa ludibriar é o social. Esses se perdem um pouco, mas o núcleo, esse não se perde. Então, por isso, nós precisamos ir direto no núcleo e do núcleo subir. Que é o que muitas vezes lá o Eric Fegner, o Olavo de Carvalho ensinaram coisas parecidas com objetivos diferentes, quando eles dizem: é preciso primeiro descer até os infernos para depois gozar do paraíso.
Primeiro a gente desce, né? O caminho, para mim, o caminho de realização pessoal sempre foi um caminho para dentro, nunca para cima. É uma investigação, é um cave onde você está, sabe? Às vezes você está vivendo uma coisa, a vida está lá te impondo uma circunstância e você queria estar vivendo outra. Não é por aí. Cave onde você está, use o que a vida está dando, aprofunde aquilo. O que é que a vida está querendo me dizer? O que é que a vida está me pedindo? Vou aprofundar nisso. Então eu vou assistir filmes sobre pessoas que estejam passando por isso. Eu vou ler livros sobre isso. Eu vou conversar com as pessoas sobre isso. Eu vou fazer meu diário lá sobre isso, porque eu vou cavar onde eu estou. E só assim eu posso aprofundar. Senão eu corro o risco, como diz o Julián Marías, de ser um jornal, né? Uma coisa cheia de notícia. Uma coisa cheia de notícia que não sabe o que fazer com aquilo. Teve uma frase do Ortega que eu repeti bastante no curso da Filosofia da Mulher, que é aquela frase: a vida é feita do que eu faço e do que me acontece. Então, para essas pessoas, a vida é feita do que me acontece. O que eu faço ficou de lado. Então, eu estou sempre reagindo, não respondendo, entende? Eu estou sempre reagindo à vida. A vida dá uma, eu reajo. A vida dá outra, eu reajo. E eu passo uma vida vivendo assim, reagindo. Quando é que eu vou começar a responder à vida? É outro ensinamento do Ortega C. A vida não te dá respostas, a vida impõe as perguntas. E aí você passa vivendo para responder. E quanto maior a tua amplitude, né, teu horizonte de consciência, mais perguntas você consegue antever. Essa é a maravilha da coisa. Por exemplo, olha, sujeito maduro, né? Ele já antevê qual será a pergunta da morte. O que a morte vai me perguntar na hora que ela chegar? Ele já antevê isso daí. Então o que ele faz? Ele já responde a partir de hoje. Consegue entender? Ele não é pego de sobressalto nesse sentido. Ele já está respondendo a vida. Nas perguntas mais imediatas, nas mediatas, nas longínquas, ele já está respondendo. Então isso é uma sabedoria de vida. Antecipar, né? Conhecer e antecipar. Então, voltando à questão dos graus da pessoalidade, o Julián Marías dá umas dicas para nós. Olha, para que você mesmo reconheça que grau de pessoalidade você já atualizou dentro de você. O quanto de pessoa você está atualizado, como realidade atualizada. Então ele diz, a primeira coisa que você tem que perceber, pensar a respeito de si mesmo é a seguinte: você se sente pessoa? É o sentir-se, é a primeira dimensão para ele. Quer dizer, o Julián Marías, quando ele fala se você se sente pessoa, qual é o grau de consciência que você tem a respeito da sua própria realidade. O quanto você usa dos espelhos biográficos. Quer dizer, o quanto você possui conscientemente da tua própria pessoalidade. O que você sente a respeito disso? Você se sente, na maior parte do tempo, você se sente pessoa ou não? E olha, tem muitas vezes que a gente deixa de se sentir pessoa. Toda vez que alguém coisifica a gente. Toda vez que eu coisifico o mundo. Olha, quem nunca se sentiu coisa depois de um ato sexual, não sei em que mundo vive. Porque isso às vezes acontece. Ou o sexo é sempre radicalmente pessoal? Não, às vezes não é. Às vezes temos a felicidade de encontrar alguém que sempre proporciona isso para nós, mas ao longo do caminho pode ser que a gente tenha batido na trave muitas vezes. E que aquilo tenha sido, enfim, a relação de dois animais e não de duas pessoas. Como diz o Julián Marías, no sexo entre duas pessoas é o único sexo em que os dois podem olhar nos olhos uns dos outros. Nenhuma espécie animal pode olhar nos olhos enquanto copula. Quantos experimentaram isso no ato sexual, por exemplo? Só para pegar um pedacinho do que eu estou falando. Quer dizer, você se sente pessoa na maior parte das coisas que você faz, a maneira que você vive,
Você permite a coisificação em áreas da vida que nunca deveriam permitir isso? Segundo ponto. Sendo que o primeiro ponto, antes que eu esqueça, ele permite sempre aquela coisa da interpretação e revisão. Quer dizer, todo mundo, lembra a primeira aula? Todo mundo tem uma imagem da vida humana e todo mundo tem uma autoimagem. Então a gente volta aqui, na primeira dica do Julián Marías a respeito do grau de pessoalidade. Todo mundo deveria interpretar a si mesmo e revisar a interpretação constantemente. É sinal de morte biográfica, né? Aquele que fez uma interpretação definitiva a respeito de si mesmo. Eu sou assim. Então entende que esta abertura de alma é sinal de vida, é sinal de inteligência. Eu estou o tempo todo me reinterpretando. E reinterpretar não é assim, né? Um dia eu, gosto daquilo, outro dia eu gosto daquilo outro, num dia eu tenho tais sonhos, outro dia eu tenho sonhos completamente diferentes. Não é isso, não é o errante. É no sentido do permitir revisar a própria vida sempre que necessário, sempre que possível. Examinou a vida, fez o autoexame todas as noites, no diário, permitiu rever a interpretação, né? Sempre disse a respeito de si mesmo que era uma pessoa honesta, verdadeira, muito sincera. Continua achando isso de si mesmo? Todos os teus atos dão prova disso? Então esse sentir-se, né? O sentir-se porque assim, é aquilo que está aqui ao meu alcance, assim, o quanto eu me sinto pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o Julián Marías diz: como é que você trata as outras pessoas? Veja, ele diz assim: a atitude, infelizmente, uma das atitudes mais comuns nesse ponto é a que ele chama de atitude dos despóticos. O que é o despótico nesse sentido? Ele confere realidade pessoal para si mesmo, mas não estende isso aos outros. Ele é pessoa, os outros não. Quer dizer, aqui a gente chega naquele ponto de que a convivência humana, que será um tema de um dos nossos módulos, né? E haverá choro e ranger de dentes. A convivência humana, ela é uma das grandes, ou um dos grandes instrumentos de personalização. Quer dizer, o sujeito que cresceu sozinho, por exemplo, se isso fosse possível, sem qualquer contato com qualquer ser humano, ele ficaria refém da natureza, nesse sentido, e não conseguiria jamais atualizar certos graus da pessoalidade. Talvez os mais importantes, ele jamais conseguiria atualizar sem o contato com o outro. E veja, quando eu falo contato com o outro, nós temos níveis de contato, né? Que vão desde o contato social, né? Estou aqui no meio de tantas outras pessoas, até a intimidade, a comunhão. Então, nós estamos de alguma forma vivendo uma nova Babel quando a gente percebe assim que ninguém está se entendendo, não é? Está cada um falando para si mesmo. Isso é um sintoma. Você pega as redes sociais, pega lá o Facebook, gasta lá uma meia hora olhando o que as pessoas escrevem, você vê que está todo mundo falando de si mesmo. Está todo mundo querendo ser ouvido. E como está todo mundo preocupado em ser ouvido, não tem muita gente preocupada em ouvir. Então fica lá aquela coisa de todo mundo fazendo selfie. Quer dizer, imagem minha para os outros, entendeu? Olha, consumo minha imagem. É isso que eu sei de mim, é isso que eu penso de mim. O tempo todo, projetando. E aí não tem comunhão. Porque para ter comunhão, para ter pessoalidade nas relações humanas, tem que ter uma coisa, bem simples. O meu radical interesse no outro. Eu tenho que estar radicalmente interessado nele ou nela. Por isso que o Julián Marías, Gabriel Marcel, Pedro Laim Traub, eles são unânimes no seguinte sentido: é muito mais fácil e frutífero quando acontece 2 a 2. Tanto homem e mulher, quanto 2 amigos, 2 amigas. Quer dizer, quando você está assim 2 a 2, é aquela coisa que um está
dirigido para o outro. Não tem uma terceira possibilidade. É um para o outro. Então, quando nós estamos assim, 2 amigos, ou marido e mulher, 2 namorados, quer dizer, ali a situação impele para o encontro e o interesse um no outro. Agora, quando tem um terceiro, diz o Rolê Marias, né, sempre corre-se o risco de um estar sobrando. Tá lá, tem 3 grandes amigos reunidos, sempre corre-se o risco de um sobrar. Não é, Mariana? Hoje você vai sobrar. A Mariana caiu na besteira de sair com 2 grandes amigas hoje. Então hoje ela vai sobrar. Não vai. Não vai. Você vai se esforçar para incluí-la. Então o terceiro sempre tem esse problema. Então o grupo, o problema é maior, obviamente. Então ali no grupo a gente experimenta outras dimensões das relações humanas, que não é a dimensão da intimidade. Não há uma intimidade no grupo. Intimidade é 2 a 2, ponto. Mas a vivência em grupo é importante também, porque atualiza a dimensão social da vida humana. Vida em sociedade, o ser humano é político, não disse Aristóteles, o homem é um animal político, quer dizer, é um animal que convive. Então, eu tenho que ter experiência de grupo, não adianta eu ficar lá só eu e minha mulher no apartamento, ou eu e meu melhor amigo. Essas coisas são importantes, são formas de extrusão, né? O ser vai ao encontro da realidade social, atualiza aspectos nele, mas sem dúvida o 2 a 2 é insuperável. Então, voltando lá ao Rolê Marias, a pergunta dele em relação ao grau de personalidade neste ponto é: como que você trata as pessoas, como é que você convive, como que você dirige a palavra para elas, o quanto você se interessa na realidade dos outros. Isto vai determinar em grande parte a tua pessoalidade. É o teu grau de interesse, vontade de morar dentro do outro. Veja que bonito que é o sexo visto dessa perspectiva. A vontade de morar dentro do outro é tão grande que a gente mora por algum tempo dentro do outro. Isso é muito bonito. Então, por isso que o Rolê Marias diz também que é a mais radical forma de amor entre homem e mulher. Então, se a gente, claro que, dependendo de como a gente levasse a conversa aqui, se eu ficasse falando disso, a gente ia sair todo mundo muito constrangido daqui hoje, né? Porque o tempo todo a gente está coisificando o outro. O tempo todo. E certas vigências sociais, certas estruturas sociais quase que impõem isso para nós, né? Porque nós não precisamos saber quem é a pessoa da loja que está nos atendendo. A gente não precisa saber quem é ela. Se ela me vender a calça, no outro dia eu for lá trocar e qualquer outro vier no lugar dela, tudo bem. Eu não preciso do quem dela. Eu preciso da função vendedora. Eu preciso da vendedora. Entende? Então, assim, esse exemplo é para mostrar para vocês que a própria vida hoje, do jeito que ela está configurada, ela é um convite à coisificação, à despersonalização. É um convite, né? É um perigo. E aí, veja, se a gente já tem esses problemas, portanto, lá fora, de despersonalizar no nosso trato com os outros, a gente às vezes acaba trazendo este perigo para dentro de casa. Para o melhor amigo, para a esposa, para o marido, o namorado. Terceira dica do Rolê Marias: o quanto você conhece da sua própria personalidade. O que é personalidade? Veja que tem aí a mesma raiz, né, de persona. O que é personalidade? A gente diz assim: fulano tem muita personalidade. A gente fala isso do meu filho, por exemplo, o João Pedro. Desde está em 2 anos e pouco, o miseravinho pensa que é gente. A gente fala para ele fazer uma coisa, ele fala não. Agora você vai fazer isso? Não. Já é uma coisa que você já vê que vai dar trabalho pro resto da vida, que é aquela, como se diz no interior, personalidade forte, assim. Ele tem já isso. Um domínio de si, talvez? Um domínio de si?
talvez. Né? O João Pedro não tem domínio de si, né? Ele é uma criança, mas tem algo também a ver com domínio. Tem, pode ser que sim. O que mais que poderia ser? A personalidade. Uma coisa eu digo, todo mundo aqui tem. Todo mundo. O problema não é todo mundo que está com ela atualizada. Não é todo mundo que está sabendo comunicar a própria personalidade. Quer dizer, fala. Eu acho que a genética tem muito a ver com isso. Porque a gente, buscando na ancestralidade, a gente vê pessoas que caracterizam os filhos. Sim, sim. Né? Então, eu acho que buscar as suas raízes ajuda a gente a se colocar no mundo. Porque a personalidade é fruto de elementos herdados e elementos eleitos. Isso é verdade. Então, a Sandra tocou no ponto dos elementos herdados. Aí lembram lá quem fez o curso comigo do Zonde, né? Herança genética, destino familiar, tal. Então existe sim um monte de coisa ali da atitude do João Pedro que eu estou vendo ali, a família minha, no caso. Eu ia culpar minha mulher, mas eu prometi dizer a verdade, somente a verdade. Então eu estou vendo ali a família, o sangue do Tiago ali exatamente se manifestando. Mas existe uma outra parte que é dele, que com o passar dos anos, inclusive essa parte vai ganhar mais força, a parte de eleição do João Pedro. Então a personalidade é uma junção dessas duas coisas, os adquiridos e os criados, eleitos pela própria pessoa. E aí na fusão disso daí, que se dá numa alma individual, irrepetível, né, que são características da alma humana, você tem a personalidade, quer dizer, é a identidade da pessoa. A personalidade é a identidade de alguém. É o RG biográfico. Então, assim, numa sociedade de massas, nós temos, obviamente, uma destruição das personalidades. E você acaba colocando uma personalidade, vamos dizer assim, modelo, máxima, etc., em que todo mundo tem que se encaixar ali à força. Mas numa sociedade saudável, as pessoas têm espaço, são livres e convidadas a realizar a sua individualidade, a sua forma única. Porque é único. O sentido de criatura é esse, né? De criança. É novo, irrepetível, nunca mais acontecerá. Nunca mais acontecerá Tiago Amorim na face dessa terra. Pode ter alguém com o mesmo nome, pode ter alguém que seja professor de filosofia, inclusive, mas nunca mais será o Tiago. O Tiago, esse aqui, pode falhar no sentido de conseguir atualizar ou não o que faz dele único. Mas que ele foi chamado a ser único, ele foi. E isso é personalidade. E, portanto, na personalidade do Tiago, esse jeito intempestivo, durão, faz o que dá na cabeça dele, isso é da personalidade dele. Mas pode ser que não seja justamente do filho mais velho dele, ou da mulher dele, etc. Quer dizer, o que é, voltamos à pergunta, o que é seu, o que não é seu? Quem é você? O quanto você conhece da tua identidade, da tua personalidade? O quanto? Que você possa dizer, olha, eu sou assim. Isto é meu. E ao fazer qualquer coisa no mundo, é esta a minha marca que ficará. E você vê que as pessoas, elas têm uma consciência vaga disso que eu estou falando, porque até lá nas redes sociais está todo mundo desesperado em se distinguir. Está todo mundo querendo ser o diferente. E às vezes quer ser tão diferente que cai, obviamente, no ridículo, como a gente vê. E no ridículo fica todo mundo igual. Então, o Rolê Marisa ainda diz o seguinte, olha, aquele que não conhece a própria personalidade é menos pessoa. E existem formas, inclusive, diz ele, de renúncia à personalidade. Veja, nós somos capazes de renunciar à nossa própria personalidade de duas formas. Uma muito próxima de nós, inclusive, nos tempos atuais, que são os regimes totalitários. Nos regimes totalitários, as pessoas renunciam à personalidade. Elas optam pela homogeneidade, não é? Então,
assista aí, né, a mídia brasileira, como diz o Olavo, beautiful people falando, todo mundo fala igual, tem tudo o mesmo gosto, todo mundo faz as mesmas leituras da realidade, todo mundo defende as mesmas pautas. Põe alguém numa Rede Globo de televisão para defender o casamento heterossexual, você vê o que você vai ganhar, né? Então assim, é uma coisa assim de discurso único. Então, nos regimes totalitários, seja totalitário porque regime político, a cultura totalitária, etc., você tem isso, você tem uma renúncia à personalidade. Eu quero me misturar, não quero me distinguir. Aliás, eu não posso me distinguir, né? Porque senão eu vou sofrer as penas. E a segunda forma de renúncia da personalidade é a escravidão. Eu estou falando tanto a física quanto a moral, a biográfica. A física fica fácil de ver. Então, os negros eram coisas no Brasil, eram produtos. Comprava-se negros, né? Estava à venda. Então, aí o sujeito não tem muita saída, né? Ele tem que ser um Esopo para suportar uma coisa dessa, que era um escravo, né? Esopo era um escravo, inclusive, e escreveu as famosas fábulas. Mas se você não é o Esopo, você vai ser coisificado mesmo. Você vai renunciar à sua personalidade. Mas existe aquela outra escravidão, que é a escravidão de vida, que o sujeito, ele mesmo põe a alma dele para um senhor que escraviza. É aquele que fica lá 30 anos vivendo um casamento que já devia ter parado no segundo dia, casou lá com, como é que é o nome do sujeito que judiava da Isaura? Escrava Isaura? Como é que é o nome do personagem? Que vocês não assistiram Escrava Isaura, pois eu assisti a novela inteira. Como é o nome? Leônidas. Leôncio. Leônidas é o rei de Esparta. Leôncio, obrigado. Então, muita gente dá uma procuração para o Leôncio, sem o Leôncio precisar ter feito nada, dá uma procuração lá, você é dono da minha vida. E fica escravo. Então, fica escravo de alguém, fica escravo de uma ideia, fica escravo de uma mentira. E isso é uma renúncia. Você vai dar, obviamente, não tem como realizar uma personalidade desse jeito. Não há identidade. Quarta dica do William Marias: a intensidade da pessoa. A intensidade, ele está querendo dizer o seguinte: olha, vou explicar da seguinte forma. Na homeopatia, nós dizemos que as pessoas, as constituições das pessoas, têm diferentes forças vitais, né? Então, por exemplo, todo mundo conhece aquele sujeito que nunca fica doente. Existe, né? E todo mundo conhece alguém que fica doente sempre, né? Então, sim, são diferenças de força vital, ou seja, de resistência à vida. Então, fazendo uma analogia com isso que a homeopatia ensina como força vital, o que o William Marias está chamando de intensidade é mais ou menos isso. É a energia que eu tenho sobre a vida. Ele diz que a pessoalidade, quanto mais atualizada, maior é a energia que você tem sobre a vida. Quer dizer, a tua força de ação sobre as circunstâncias da vida é maior. Então, quanto mais refém você se sente, quer dizer que mais fraco você está, menos intenso você está na vida. E daí a vida, veja, ela corre aquele risco que para mim é terrível, né? De perder o sabor. A vida perde o sabor para mim, porque ela continua tendo o sabor dela, as cores dela, mas ela perde o sabor para mim, que não consigo mais saborear, não consigo mais distinguir as cores. Sou eu que perco intensidade, sou eu que fico menos real. Então, não é a questão do forte que sempre passa por tudo, não é isso que o William Marias está dizendo. É a intensidade de energia na vida, de disponibilidade para viver, de vontade em absorver as circunstâncias que estão fazendo parte da própria vida. Isso é pessoalidade. Quer dizer, o quão intenso você é na vida. Nós sabemos que Aristóteles disse, muitas pessoas têm alma de escravo. E aí, por exemplo, para essas pessoas, resta ela depositar a vida nela na mão de um bom senhor. Para todos os que não têm alma de escravo, você tem que saber como é que eu estou agindo sobre a vida, quer dizer, sobre as minhas próprias circunstâncias, o quanto eu quero viver efetivamente.
Quer dizer, a minha vida é digna de júbilo? Eu sempre falo o seguinte, né? Para qualquer um que às vezes, os alunos têm escrito, têm feito pergunta também por e-mail. Olha, a proposta do curso, sim, é fazer pensar, é incomodar, é fazer você se desinstalar, você pensar na própria realidade, você atingir porções suas que você nunca atingiu, mas não é para acabar com a sua paz. Se acaba com a paz, não está fazendo o efeito que é desejado. E não a paz do, ai que delícia esse curso. Essa mesmo a gente nunca teve como objetivo. Mas assim, todos esses incômodos, na verdade, servem para atualizar em nós o gozo e o júbilo da vida. Quer dizer, a filosofia não tem a menor razão de existir se ela não dá ao sujeito que está em atividade filosófica maior júbilo na vida, maior gozo. E ter gozo na vida não é não enxergar os problemas, né? Aliás, o filósofo é aquele que tem a consciência dos problemas. Mas justamente na consciência dos problemas ele não se entrega nessa consciência de problemas, porque existem outros elementos que o sustentam nessa posição, que o consolam, por exemplo. A arte, a boa e grande filosofia, a religião, etc, etc, o consolam e o sustentam. Então vejam que o ato do suicida é realmente um ato de desespero. Um desespero que vem assim a galope, ou um desespero que é o fruto de um tédio, de um processo tedioso, em que o sujeito já não consegue mais distinguir essas coisas da vida e se entrega. Então essa intensidade tem que ser resgatada, quer dizer, é a tua energia sobre a vida. E aí a gente tem que fazer o seguinte comentário, que o Julio Marias também faz no livro Persona. Os dois livros foram muito usados nesse módulo aqui, o Mapa do Mundo Pessoal e o Persona. Ele diz assim, olha, talvez você esteja pensando agora num remédio para tudo isso, porque dado essas dicas aí que ele está dando, acho que está todo mundo perguntando o quanto eu sei que eu sou, né? Quantos graus eu realmente consegui atualizar, estou atualizando da minha própria pessoalidade, e como que eu poderia fazer para atualizar o resto? Como que eu poderia fazer para sair do aprisionamento que eu estou? Como que eu poderia fazer para não correr os riscos de despersonalização? Quer dizer, o que pode servir como instrumento para mim, ou como melhor instrumento? Porque essas dicas são dicas de autoanálise. Mas e para sair disso agora? E aí o Julio Marias tem ele faz ali uma reflexão que eu acho que é das melhores assim, desse livro Persona. Ele diz assim, nós precisamos pensar, e pensar muito, em qual é a visão que Deus tem de nós. O que você acha que Deus pensa de você? Simples, né? Não é uma pergunta. É para responder agora, 4 linhas. Vai dar 2 minutos para cada um. Isso foi água para mim aqui. Qual é a imagem que Deus tem de você? Por que o Julio Marias está falando para nos perguntarmos isso? Vejam, nós estamos assim tentando fechar um ciclo que começou ali na primeira fase da primeira aula. Todo mundo tem uma imagem da vida humana. Todo mundo tem uma imagem, uma autoimagem. E agora, na última aula, eu estou fazendo essa pergunta para vocês. O que Deus pensa de você? Aí você diz, Deus não brinca de gato e rato. Uhum. E aí você pergunta, Deus pensa de você. Aí eu diria, se eu exerço a minha função, não tenho dúvida que Deus pensa de mim. Tá. Aí eu te pergunto, por que Deus dificulta tanto o ser humano deixar claro para ele qual que é a vocação? Eu acho que se você perguntar, pelo menos no mundo que eu vi, qual é a sua vocação, são raras as exceções que a pessoa vai falar com muita convicção, eu vim ao mundo para isso. Mas o problema, Ney, é que é Deus que dificulta? Essa é a questão. É Deus que dificulta? Por que ele dificulta
para você, está claro para você isso. Porque assim, talvez, eu não estou entendendo o que você está falando, mas talvez seja aquele... É o desespero da modernidade, né? A gente gostaria que as coisas fossem ditas diretamente para nós, né? Assim, que elas fossem... Imagina que maravilha, assim, quando a gente fizesse 18 anos, Deus apareceria no nosso quarto, falaria assim: olha, meu filho, né? Eu quero que você compre uma casa na Mateus Leme e abrigue os menininhos de rua. Vai ser uma maravilha, né? Então é isso que eu tenho que fazer. Igual ele fez com Noé, por exemplo. Eu quero que você construa uma arca assim assada, e deu as direções do que era para ser feito. Mas a questão é, por que isso aconteceu com Noé e não comigo? Por que Deus não faz assim conosco? Por que com Noé ele é tão claro e comigo não? Por que olha, os homens que você cita, se você relacionar tudo, talvez de 2 ou 3 mil pessoas que estão muito bem definidas aí, talvez pouco mais, de alguns bilhões de pessoas. Aí que tá, né? Eu acho que isso eu acho que é um pensamento perigoso, porque eu não acho que a maior parte das pessoas estão perdidas no mundo, porque o mundo já teria entrado em colapso se isso fosse verdade. Porque mesmo as pessoas tendo um grau de insegurança sobre si mesmas, e isso sempre haverá insegurança, as pessoas continuam fazendo o que tem que ser feito. E é por isso que o mundo ainda está sustentado, entende? As pessoas continuam fazendo o que tem que ser feito. E aí muitas vezes, para não dizer quase sempre, ela descobre que é ali que estava a vocação dela, no que ela tinha que fazer. Entendeu? Então assim, eu acho que existe um pouco desde a modernidade e dos desejos burgueses lá, das revoluções burguesas, existe um pouco de romantismo, existe um pouco de fragmentação pessoal. Quer dizer, aquele que está dividido em muitas partes, como vai conseguir optar por uma coisa só? Quem está dividido entre muitos apetites, como vai poder escolher uma trajetória só? É claro que Deus foi tão claro com Noé, porque Noé queria uma coisa só. Porque Deus continua falando conosco como Ele falou com Noé. Aí que está o problema. Quer dizer, Deus fala com fatos. Deus fala com Noé, Ele falou com palavras também, mas Ele fala muito com fatos. E são estes fatos que Noé leria que eu não consigo ler. Então Deus não está mesmo brincando de gato e rato. Sou eu que estou cheio de empecilhos modernos, de ilusões, de mentiras, de falsidades interiores que eu não consigo ver, porque Deus é muito claro. Às vezes vê e até continua desconfiando, olhando para o lado. Mas será que é isso mesmo? Né? Às vezes acontecem experiências na nossa vida que, puxa, é isso, olha, presta bem atenção, olha o que acabou de te acontecer, mas a gente deixa passar. É o ler a vida, né? É o ler a vida, tem que saber ler a vida, né? Mas Deus, entende? Deus está sendo claro. Nós não somos os mesmos. Nós, seres humanos, não somos os mesmos. Nós não conseguimos mais, porque nós não somos a gente já não consegue mais optar por uma. O que é a vocação? A vocação é optar por uma coisa só. E aí, hoje, você acha que as pessoas estão conseguindo optar por uma coisa só? Aí eu concordo com você. As pessoas estão com mais dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque elas estão divididas em um monte de coisas. Tem muita escolha, tem muita... Lembra, na Filosofia da Mulher a gente falava sobre isso, né? Veja quantas profissões existiam no final da Idade Média. E quantas profissões existem hoje? As pessoas no final da Idade Média eram muito mais encontradas, muito mais felizes vocacionalmente, eu imagino, porque também tinham muito menos possibilidades de escolha. Hoje você pode ser do cabeleireiro a, enfim, sei lá, essas novas profissões, personal organizer. Meu Deus, olha só. O mundo chegou ao ponto que a gente precisa do personal organizer. Na minha juventude também era fácil escolher. Tinha umas profissões definidas. Aquelas, eu era professor, médico, dentista, advogado, papá, acabou ali. Ou funcionário. Funcionário do Banco do Brasil. Ou funcionário do Banco do Brasil. Então veja, se por um lado a vida ganhou, quer dizer, ela expandiu em possibilidades, olha só, você tem uma gama agora de coisas que não existiam ali então na tua juventude. Por outro lado, agora criou um draminha, né? Que antes não existia. Não existia o drama. Até por conta da coisa estar mais permissiva, até gera essa dificuldade. Porque a gente tem muitas escolhas. Exato. É aquela lá, tem 2 pássaros voando o tempo todo e nunca um na mão. Quer dizer, nós estamos assim, ó, cheios de possibilidades e quase que incapacitados para escolher uma. E é aí que está o problema. Então o problema não... Deus continua fazendo e falando o que Ele sempre fez.
Deus não mudou, porque se eu aceitasse a ideia de que Deus mudou ao longo da história, eu acabei com o conceito de Deus. Já que Deus é imutável e eterno, não foi Deus que mudou. Basta esse raciocínio filosófico. Quem mudou então na história? Quem? Se Deus é imutável e eterno, essa é a definição de Deus, quem é que mudou? Deus continua sendo o que ele foi para Noé, ele continua sendo para mim. Então sou eu que mudei. Eu que não consigo ler, é eu que não consigo reconhecer pelos meus impedimentos. Portanto, quando o Julián Marías diz, gaste tempo pensando na imagem que Deus tem de você, é porque ele está querendo dizer o seguinte: ninguém confere mais pessoalidade a você do que o próprio Deus. Então, pensar no que Deus pensa de mim é me aproximar do meu grau máximo de pessoalidade. Porque para Deus você é único, inconfundível, irrepetível. A sua alma é dele, pertence a ele, e é só isso que ele quer, a sua alma. Neste ponto, nesse sentido, os santos já falaram, Deus é ciumento, porque ele quer você e quer só para ele. Então a sua alma, como diz o Julián Marías, pertence a Deus. Ninguém te conhece melhor do que ele. É o que o Santo Agostinho dizia, né? A máxima realidade presente no meu eu, né? No fundo do meu eu aqui existe o quê? O eu divino, que me sustenta e permite que eu exista. O fundamento da minha existência não pode ser eu mesmo. Eu não sou fundamento de mim, eu não fiz a mim. O fundamento da minha existência é Deus. Então, quanto mais eu tentar resgatar ou apreender da imagem que Deus tem de mim, mais eu me aproximarei da verdadeira pessoa que eu sou. Porque é Ele quem detém a pessoalidade máxima. Ele é a pessoa. E veja, um outro livro do Julián Marías que se chama A Perspectiva Cristã. Aliás, essa seja a única diferença entre o Julián Marías e o Ortega Gasset, em termos teóricos, né? E não só teóricos, mas também envolve uma questão de vida. Ortega Gasset era ateu, o Julián Marías católico. Então o Julián Marías escreveu Perspectiva Cristã, em que ele enfatiza lá: o cristianismo é uma religião de pessoas. Deus Pai, Deus Filho, são pessoas. A vivência do cristianismo, a vivência da religiosidade cristã é a atualização da dimensão da pessoa. Veja que maravilha. Quem conferiu esta individualidade para nós foi o cristianismo. Essa irrepetibilidade, isso é do cristianismo. E vejam, esse exercício de você buscar qual é a imagem que Deus tem de você, esse exercício é simplesmente maravilhoso, porque primeiro você vai fazer o seguinte: você vai conferir a Deus muitas coisas que Deus não deve estar nem aí e não pensa a teu respeito. Primeiro, vai ser isso. E você vai conhecer um pouco de você se você carregar mais na tinta positiva ou na tinta negativa. Ali você já vai ter muito sobre você. Se você é daquele que carrega na tinta negativa, Deus vai me achar um grande filho da puta mesmo, que eu sou, isso é gesto de gente soberba. Isso não é gesto de humildade, isso é de soberba. É a falsa modéstia isso daí. Você não aceitar o verdadeiro olhar de Deus sobre você, que, pelo que eu ouço hoje das pessoas, é muito mais complacente do que o que elas mesmas têm sobre elas. Como sempre se diz no ditado, Deus é Pai. Então, existe uma função pedagógica de Deus no que eu estou falando aqui. Você pensar no ser onisciente que te criou, a imagem que ele tem de você como a mais verdadeira, isso aqui tem uma função pedagógica, isso é para te ajudar a alcançar a tua pessoalidade. Sendo você um projeto de Deus, o que ele está achando do projeto no atual momento? E aí, da imagem de Deus eu parto para o seguinte: viver é fazer um balanço constante da própria vida. E o que é felicidade? É quando o balanço condiz com o projeto. Isso é felicidade. Nós teremos um módulo só para falar disso. Então,
Aliás, a astrologia também ensina isso. Por volta dos 40, 45 anos, é inevitável fazer um balanço, não é? Você chegou na metade da vida, entre aspas. E aí o que você faz? Você olha para trás. Quando eu que gosto de cozinha, culinária, e leio lá mini biografias dos chefes de cozinha, quase todos que eu admiro foram ali aos 40 anos, resolveram ser chefe de cozinha. Viveram uma coisa até os 40, e o 40 deu um choque no sujeito. Ele olhou para a vida dele, né? Olhou para a empresa que ele estava lá, que ele ficava 12, 14 horas. Ai, meu Deus do céu, não é isso que eu quero. Vou fazer um curso de verão lá não sei aonde. Deus se apaixona, pronto, larga tudo, abre um restaurante. Geralmente ali, quase todos eles têm entre 38, 42, 43. É impressionante como se repete isso. Então, assim, é inevitável. A vida, né, o tempo da vida impõe ali, aos 40, um certo balanço. Mas o balanço deve ser feito constantemente. E o balanço deve ser feito nunca em relação aos outros, mas sempre em relação a você mesmo. Não é comparado ao vizinho. Putz, meu vizinho tá bem, hein? Ô, vidona que ele tem. Perto da dele, a minha tá uma bosta. Não, não é isso. Não é assim que se faz. Isso é infernal, isso é um problema. Isso aí você vai ficar muito deprê mesmo, se você for fazer. Por quê? Porque você não é o outro. Começa só eu. Só tem esse detalhe. Você não é ele. Então, tirando esse detalhe que não dá para corrigir no momento, você só pode fazer comparações com você mesmo. E acho que esse que é o grande problema, porque a maioria das pessoas, elas não olham para si, elas olham para o outro, né? Daí elas invejam, elas cobiçam, e aí pronto, aí a alma realmente foi, embarcou. Agora, você tem que fazer a comparação com você mesmo, diante do projeto pessoal que eu sou, como é que eu estou hoje. É esse tipo de balanço. E aí no balanço, você também não pode se apegar aos números de deslizes que você teve, e aos números de acerto. Não é essa matemática que você tem que fazer. Você não tem que fazer uma matemática, você tem que fazer uma outra coisa, você tem que fazer uma análise um pouco mais inteligente. Dado que eu caí, levantei, tá, acertei, errei. Nesse pedaço aqui que eu estou fazendo o balanço, eu continuei indo atrás do que eu tenho aqui. Eu caí e eu levantei. Essa parte ok, eu não vou fazer a conta disso daqui, porque Deus não vai fazer também. Isso nós podemos confiar. Deus não vai fazer essa continha, que você caiu 5 e levantou 4 vezes, então você não merece o céu. Ele vai fazer a outra conta, que é aquela do se você continuou em busca daquilo que você dizia mesmo querer. Se o núcleo pessoal continuou a trajetória, é isso que importa. E uma vida feliz não é aquela que realizou maximamente a trajetória, mas aquela que foi fiel à própria trajetória. Isso é diferente. Porque a fidelidade à trajetória quer dizer, eu não vendo o que não dá para ser vendido mesmo. Eu não suborno o insubornável. Agora, tem pessoas que, além de serem radicais na própria trajetória, ainda têm a alegria de alcançar muitos bens, né, com aquilo que ela está fazendo. Bens, que eu digo, bens para a própria vida, realizações. E tem aquelas pessoas que são fiéis à trajetória e não alcançam a maior parte dos bens que ela projetou. E isso não quer dizer que ela tenha sido infeliz. Então, num certo prisma, a vida de uma Maria Teresa de Calcutá é um fracasso, num outro é um sucesso. Depende de como você quer olhar para a vida dela. Última coisa. Tem o último capítulo do livro Mapa do Mundo Pessoal, o Julián Marías fala do fundo da pessoa. E aí ele diz assim, olha, uma das coisas que também contribuem para a realização do mapa do mundo pessoal e da sua cartografia mais sincera possível é você saber, estando no mundo, enxergar quais portas dele estão abertas para você e quais estão fechadas. Isso aqui é muito interessante. Então ele fala assim, há uma oposição entre o centro do núcleo pessoal e da projeção pessoal e o mundo como sistema vivente. Ele diz, o mundo é um sistema vivo e você é um ente vivo com argumento, com desejos, com vontades, e você está dentro desse sistema vivente. E esse sistema vivo, portanto, há coisas que ele abre para você e coisas que ele fecha para você. A grande pergunta é,
Você sabe quais estão abertas para você? Você resiste aos fechamentos do mundo? Você aceita os fechamentos do mundo ou não? Você adota as portas que estão abertas para você? Você realiza biograficamente com essas portas ou não? Você fica tentando forçar algumas? Então, olha só a frase que ele diz. Ele fala assim: o mundo é transitável por essência. Quer dizer, o mundo é como se fosse um palco. Vamos imaginar essa cena aqui. Ele é um palco e ele é transitável por essência, né? Você está aí para viver, ir vivendo, né? No gerúndio, ir se movendo. Então, por essência ele é transitável, mas deve ser praticável por existência. Por essência o mundo é transitável, por existência ele é praticável. Quer dizer, a prática do mundo é uma decisão da tua existência, é uma realização existencial. Quer dizer, o mundo pode colaborar com você ou não. Vai depender muito das portas que você enxerga como abertas e como fechadas para você. Então, aquela pessoa que insistiu uma vida inteira numa coisa que está todo mundo vendo que não é para ela e que ela não percebeu ainda. Eu brinco com a Glá, principalmente no mundo artístico, né? O Rafa e a Fran conhecem bem isso daí, então também participam desse mundo, devem ver mais do que eu vejo ainda, mas a gente vê em Facebook, essas coisas assim, e eu brinco com a Glá, eu falo: quem é que vai contar para essa pessoa que ela não canta? Alguém tem que contar para ela. Quem será? Quem vai fazer essa delicadeza, né, de contar? Porque alguém tem que avisá-la. Eu fico nervoso quando eu vejo essas coisas. Meu Deus, é tipo aquela coisa: alguém tinha que me avisar se eu não fosse professor. Alguém me avise. Eu falo: olha, você não nasceu para isso daí. Então é aquela coisa, ó, esta porta está fechada, mas totalmente fechada para o sujeito. E ele fica ali, ó, anos insistindo naquilo. Então, ele não conseguiu praticar o mundo nesse sentido. Ele transitou, bateu a cabeça, deu com a cara na porta aqui e ali, e ele não conseguiu praticar no mundo. O mundo tornou-se um oponente e não um palco de realização. Quer dizer, a biografia do sujeito é a biografia das portas fechadas. Não fiz, não fui, não realizei, não fizeram meu CD, não compraram meu show, não, entendeu? E é duro, porque a gente gasta energia nessas coisas. A gente tropeça, gasta e insiste naquelas portas que não estão abertas para nós. E eu falei isso na segunda aula. O William Marias diz que o mundo tem que ser não só aceito, como adotado. Então você pode resisti-lo quando você quiser, até o momento que você vai ter que adotar que aquilo é para você e aquele outro não é. É uma questão de elegância. Preferir o que é preferível para você. Essa elegância no mundo está faltando. Então veja, o tema da morte também é um tema que virá mais para frente, mas eu só quero fazer essa citação do William Marias, que eu acho que encaixa com o que eu estava falando. Ele diz: viver pessoalmente é entrar em última conta consigo mesmo. Quer dizer, viver pessoalmente é sempre estar no acerto de contas, né? Naquele acerto de contas biográfico. É mirar o fundo e encontrar que não há fundo. Presta atenção. É mirar o fundo e encontrar que não há fundo. É reconhecer a tensão da infinitude finita. A morte e a perspectiva da morte, ela também pessoaliza. No sentido que ela atualiza para você a consciência do fundo que não tem fundo, que é a tua pessoa, quer dizer, o inesgotável Deus que está no fundo da pessoa, e da tensão que nós somos, que a nossa definição para ele, que é nós somos infinitude finita. Essa é uma tensão, essa é uma coisa, veja, terrível isso daqui. Infinitude no sentido de abertura, de possibilidades, de vida infundida por Deus, e finitude no sentido de limite do ser humano. Limite, inclusive com data marcada para acabar, que é a morte. Então, também a tua consciência a respeito disso, desse arco que chega lá na morte, também te personaliza, te dá substância.
Então, se alguém não leu ainda A Morte de Ivan Illich, leia. Se alguém não leu ainda o livro do François Mauriac, Nó de Víboras, leia. Nó de Víboras. François Mauriac, que escreve Mauriac. Os dois falam de morte, mas esse Nó de Víboras, como o título já diz, é muito mais forte que A Morte de Ivan Illich. Não, é muito, muito. Pensa num sujeito que se reconhece como um demônio. É o Nó de Víboras. Um demônio. Ele sabe que ele não vale nada. E o livro é o diário desse sujeito. E ele, a morte chegando, enfim, uma verdadeira maravilha. Daí no final do livro você está assim, tendo aquele deleite da arte, que o Mauriac consegue fazer uma coisa impressionante, que é salvar o personagem no final. Não vou dizer como, mas você percebe pelo diário dele e o que vai acontecendo pela proximidade da morte. Mas o que vai acontecendo no caso desse personagem, que é diferente do personagem do Tolstói, é a ruindade, entendeu? É a maldade, a crueldade. Isso é um nó de víboras dele. Então, assim, o livro, a leitura do livro é um convite para você ter contato com o teu próprio nó de víboras. E o que fazer com ele diante da morte também. Então, pensar na realidade da pessoa, trazendo esse assunto da morte, é tocar esse fundo misterioso que é o ser humano. E é isso que eu queria deixar como essa última fala do módulo. Nós fizemos um mapa de uma realidade que, no fundo, é misteriosa. Misteriosa porque aberta, porque feita de realidades, porque sustentada por Deus, que é o universo de todas as possibilidades, porque indeterminada num sentido. Quer dizer, a coisa, para mim, assim, a coisa mais patente, né, o exemplo mais patente disso que o Rolha Marias tanto está ensinando para nós é todas as apostas que a gente faz sobre o outro e a gente erra. O ser humano é realmente um mistério. E apostas que a gente faz sobre o outro e sobre a gente. Ano que vem eu vou estar fazendo tal coisa, eu vou estar fazendo isso, e não está, né, nem metade daquilo. O ser humano é assim, quer dizer, e por que não está, né? E as apostas que a gente faz sobre o outro, que a gente tem certeza que o outro vai fazer uma coisa e o outro não faz. Então isso para mim é a prova de que é um fundo misterioso mesmo, é uma realidade diferente, não é inconsistente, mas ela não é apreensível no mesmo sentido que as outras são. Até mesmo a própria realidade da morte. Rolha Marias diz, quando eu compreendo a morte, é porque eu despersonalizei a morte. Porque a morte é incompreensível. Por que ela é incompreensível? Simples, porque eu nunca passei por ela. Então, quando eu entendo a morte, entenda, eu estou fazendo isso no campo intelectual. Eu estou no campo abstrato, na ideia de morte. E não é disso que trata o mundo pessoal para o Rolha Marias, né? Se trata das experiências radicais. Se trata daquilo que eu sei porque eu vivi. E eu não vivi a morte. Pessoas próximas a mim podem ter vivido, mas eu não vivi. Então, o meu conhecimento da morte não é o conhecimento pessoal radicalmente falando. É um conhecimento por analogia, é um conhecimento, né, biográfico, assim, por vizinho, por parente, por amigo. Então, no fundo, o que sustenta o mapa pessoal é um mistério. E o método de conhecimento deste mistério é o que nós veremos no segundo módulo, em que nós falaremos do sistema histórico. E aí a gente vai falar menos do Rolha Marias no módulo 2 e mais de Ortega y Gasset. Porque Ortega y Gasset legou para nós um método de conhecimento da realidade humana. O Rolha Marias aqui disse para nós o que é um mapa do mundo pessoal. Quais são os elementos que constituem um mapa. Como você expande, como você faz a cartografia. O que faz parte da realidade pessoal e o que não faz. Agora, o conhecimento do meu mapa historicamente falando, esse método é de Ortega y Gasset. Então é isso que nós vamos tratar no módulo seguinte. E aí, portanto, o módulo seguinte tem uma palavrinha que vai nos acompanhar as 4 aulas. Autobiografia. Ok? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula.